Boa tarde. Acho que eu podia começar inspirado muito na fala do Padre Juarez e em todo mundo que me antecedeu. Refletir um pouco, né? Assim, o que cabe a nós é o verbo agir. Mas não dá para ponderar o verbo agir depois de escutar tanta coisa sem ponderar algumas coisas com vocês antes. Eu me lembro de agora, 2013, a gente gravou um documentário na África do Sul, chamado Logo Ali, a gente estreia ele segunda-feira. E uma das nossas preocupações era estudar um pouco o terror que foi o apartheid, o regime de segregação racial. E conversava com homens brancos, homens e mulheres brancas, homens e mulheres negras. E falávamos sobre o crime. E eu perguntava para eles, para todos eles, brancos e negros, homens e mulheres, se havia crime na época do apartheid e como isso se desenvolvia. E os brancos disseram para mim, olha, na época do apartheid não havia crime, a gente deixava o nosso carro estacionado na porta de casa com a chave dentro, não havia crime. E eles entendiam, esses homens e mulheres brancas, que não havia crime justamente porque havia o regime de segregação racial. Eles justificavam o controle total dos homens e mulheres negras e por isso não havia crime. E quando eu conversava com os homens e mulheres negras, o que eles me diziam é que não havia crime mesmo. Mas não era pelos mesmos motivos que os brancos acreditavam que não havia crime. Na verdade, a motivação daquela ausência de crime para os negros, muito embora a África como um todo, e sobretudo a África do Sul, fosse um país dividido pelas etnias e pelas tribos, e só na África do Sul a gente tem 11 idiomas oficiais, para vocês entenderem a divisão do país em termos de tribos e etnias. Os negros, homens e mulheres, eles diziam assim, não havia crime, porque nós, muito embora as nossas divisões tribais e étnicas, nós descobrimos que nós tínhamos um propósito único. E esse propósito único era a queda do regime de segregação racial. Não importava, em momento nenhum, a diferença estabelecida entre eles, cultural, intelectual, afetivo. Eles entenderam que eles precisavam ter um propósito único e esse propósito movimentava eles para a queda do regime de segregação racial. Eu sou um homem que tive o privilégio de viajar muito e de conhecer muitos lugares pelo mundo. Eu me lembro de estar em Israel, dentro do Museu do Holocausto. E ninguém sai daquele lugar da mesma forma que entrou. Mais de 5 milhões de pessoas exterminadas. E lá dentro do Museu do Holocausto, até hoje, os judeus israelenses, eles estudam e trazem os nomes dessas pessoas e um objeto que foi conectado a essas pessoas, que seja um chapéu, que seja um sapato, uma caneca, porque eles entenderam que nós, humanos, a nossa espécie, é incapaz de reconhecer o que significa dizer mais de 5 milhões de pessoas exterminadas. Nós vimos aqui o professor Luiz Eduardo Soares falando que no último ano foram 60 mil assassinatos. Os números, de acordo com os cientistas, eles dizem que esses números estão subestimados em 20%. Que esse número pode chegar a quase 72, 73 mil pessoas assassinadas. Bom, isso me leva a concluir que o nosso país não é um país pacífico. Ele é um país passivo. A gente aceita isso. Nós não escolhemos como propósito, ainda socialmente falando, o término dessa tragédia que alguns chamam de genocídio. A gente está escolhendo outras coisas. E por vezes a gente está escolhendo isso na lógica do nosso próprio umbigo. Quando é com a gente se preocupa, a gente quer justiça, a gente corre atrás. Quando é com os outros, tanto faz. Eu me lembro de lá em casa, e num papo como esse, eu quero trazer meu pai, minha mãe, meus filhos para cá, um papo com a nossa família. Eu me lembro de lá em casa, os meus pais me olharem. Eles me olhavam, eu não sabia o que eu tinha feito e eu parava. Eu virava um abajur. Se eu pudesse, eu era um abajur correndo. Hoje em dia o pai grita,
olha, bota de castigo, bate e não adianta nada. Ele chega até as escolas, eu sei que tem muitos diretores e professores aqui, fala assim: diretora, prof, eu não sei mais o que fazer com o Gabriel. A minha mãe chegar numa escola para dizer o que não sabia o que fazer com o Beto, é impossível. A minha mãe sabe o que fazer comigo até hoje. Eu sou daqueles que toma benção, né? Que nasceu na loteria dos pais, que ganhou na loteria dos pais. Eu sou desse tipo de homem, né? Cheio de valores. E foi com esses valores que eu fui para dentro da minha instituição, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Na minha segunda operação policial morreram 3 meninos. Um tinha 16 anos, um tinha acabado de fazer 18 e um tinha 19. Eles atiraram muito na gente, atiraram com vontade de nos matar e nós reproduzimos a lógica bicentenária de revidarmos. No final tinham 3 meninos negros, favelizados, baixíssima escolaridade, sem religião, família fragmentada, presos, mortos, desculpa. Eu vi no rosto de alguns policiais bastante orgulho. Não era orgulho porque nós estávamos orgulhosos de termos tirado a vida de alguém. Era orgulho porque na cultura policial isso está imposto a gente. A missão está cumprida. São menos 3 bandidos, são menos 3 fuzis. Que bom foram eles. Eu vi no rosto de alguns outros policiais indiferença. E não era indiferença porque nós deixamos de amar. Era indiferença porque aqueles na nossa cultura não eram os últimos e nem foram os primeiros. E a gente precisa seguir adiante. E na minha cabeça uma intranquilidade, uma inquietude enorme, porque eu fui para dentro da minha instituição, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com valores de família muito bem enraizados. Eu estou dentro de escolas com o programa Papo de Responsa há 15 anos no nosso país. Muito no nosso estado, como um todo, nos 92 municípios que nós temos, mas sem dúvida alguma muito no país também, num recorte mais amplo. Eu tenho visto escolas adoecidas, professores doentes, entristecidos, que esqueceram o seu verdadeiro papel. E para mim, o verdadeiro papel de todo grande educador é mudar os nossos destinos. Tem professores que estão tão com o ombro caído, estão tão entristecidos, na sociedade que a gente vive, desde que desvaloriza a profissão do educador, da onde eu venho, eu não inverto os meus valores. Na sociedade que a gente está hoje, de inversão de valores, parece que o certo está errado, o errado está certo, parece que ser honesto é ser bobo. E eu não sou bobo. Eu gosto muito de música e na lógica incrível das repetições, e a gente repete o tempo todo isso, eu estava outro dia escutando Chico Buarque, Meu Guri. Meu Guri parece uma música tão atual de tantos guris que a gente tem nas nossas favelas, comunidades, aglomerados, vilas. Eu estou escutando Legião Urbana, Que País é Esse? Tão atual. Eu ouço Gonzaguinha no tal do Comportamento Geral, Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. E aí ficam parecendo que essas músicas mais antigas, inclusive, elas são absolutamente atuais porque quem as escreveu eram gênios. Na verdade, quem escreveu essas músicas, sim, tinha um quê de genialidade. Mas não era só isso. Essas músicas são tão atuais, mesmo escritas na década de 70, 80, 90, porque a gente continua reproduzindo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Einstein chamava isso de insanidade. Eu faço exatamente a mesma coisa todo dia, da mesma forma, e espero que o resultado seja diferente. Como policial, aquela segunda operação policial, depois daquela, inúmeras outras operações eu participei. E inúmeros outros 3 meninos morreram. Assim como do meu concurso, infelizmente, eu enterrei 10 policiais que fizeram concurso junto comigo. E eu fui ao sepultamento de todos eles. E conversei com as mães de todos eles. Ano passado foram 134 homens e mulheres que colocaram as suas vidas à disposição da nossa sociedade
e que foram enterrados pelos seus. E a nossa sociedade não gritou. A nossa sociedade não se incomodou com isso. 60 mil vezes, homens e mulheres, familiares, foram aos cemitérios sepultar os seus. E a gente não se incomodou, porque nós não compreendemos que isso é o nosso propósito. Por isso o verbo agir faz muita diferença. Eu aprendi com uma grande professora, amiga minha, ela dizia, olha, existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que fazem e aquelas que observam. Aquelas que observam têm tempo de falar daquelas que fazem. Por isso o agir é tão importante. A gente precisa sair do nosso lugar. Se pegar para vocês, se deu errado para vocês, eu preciso sentir que deu errado para mim também. Se deu errado para mim, vocês precisam sentir que deu errado para vocês também. Um ditado africano já dizia, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, dê as mãos. Mas eu me lembro de estar com meu filho dentro de um shopping center, esses passeios tristes de pais separados, né? Que é uma das minhas tristezas. O Bruno era muito pequenininho, e eu jogo ele naquele ambiente de videogame. 6 aninhos, 7, hoje o Bruno está com 16. E eu dei R$10 na mão dele, que eu estava com muito dinheiro. Como todo policial. Eu e o padre, a gente tem proximidade com dinheiro, a gente não tem. Né? Professores também. E eu estou lá, dei R$10 para o menino, e ele foi lá, e eu estou observando ele para ver o que ele ia quebrar primeiro. Mas eu queria dar um processo de autonomia para ele. Daqui a pouco vem o Bruno de mão dada com o melhor amigo dele daquele momento. As crianças fazem isso, né? As crianças têm uma capacidade que nós adultos acabamos ao longo do tempo perdendo. Elas pulam de qualquer altura. Elas querem dar a mão para poder brincar. E não importa se você é negro ou branco, se você é alto ou baixo, gordo ou magro, se você é evangélico, judeu, católico, cristão, ubandista, não importa, budista. Ela só quer brincar e dar a mão. Mas nós crescemos em algum momento e a gente usa os nossos filtros, né? Por vezes, muitos de nós são capazes até de ver porque não tem problema de visão, mas não enxergam nada. Muitos de nós são até capazes de ouvir porque não tem problema de audição, mas não escutam nada. Tem gente que até toca, mas não sente. E num artigo recente do jornal o Globo eu vi um pensamento muito bacana, que talvez um dos grandes gestos de amor no mundo de hoje, nessa nossa atualidade, seja a gente desligar o telefone. A gente vai sair com os nossos, ou vai sentar à mesa, ou simplesmente vai olhar para o nosso filho, a gente desligar, botar no modo avião ou jogar o telefone de canto. Esse simples gesto já me parece um grande gesto de amor. Nessa sociedade que a gente vive, tão distante, tão separada, tão cheia de pré-conceitos, e de todo mundo com tantas certezas. Eu ouvi aqui muita gente falando sobre as soluções, né? Elas não são mágicas, porque simplesmente não existe solução fácil para problema difícil. Qualquer um que traga uma solução mágica para os desafios da educação, da saúde ou da segurança pública, ou não conhece, por ignorância ou qualquer outra coisa, ou está sendo bastante leviano. São desafios que a gente ganha no médio e longo prazo, numa interdependência enorme. Trabalhando junto ao esporte, à cultura, ao lazer, à assistência social, à habitação, ao trabalho e renda, à iluminação pública, à religião, às famílias, porque do contrário a gente não vai conseguir. Eu estava na Itália participando de um seminário, um grande seminário internacional. Assim que eu desci do palco, um professor italiano veio falar comigo e ele falou assim: Beto, queria te agradecer muito pela tua explicação, pela lucidez. Me fez alguns elogios. E ele dizia: olha, fazia tempo que eu não vi alguém falar sobre o Brasil com tanta clareza, com tanta lucidez. Muito obrigado. Eu estudo o Brasil há muito tempo. Você me trouxe uma nova visão. Muito obrigado.
Mas eu queria te dizer o seguinte, na tua fala eu senti muita angústia. E de fato eu acho que eu sou um homem inconformado, angustiado, insatisfeito. Eu acho que todos nós deveríamos ser assim. O animal satisfeito, já dizia Guimarães Rosa, ele dorme. E a gente não pode dormir, a gente não pode estar satisfeito, não nessa sociedade que a gente está vivendo. Ele falou assim, estávamos na Itália, ele falou assim, Beto, mas para essas angústias eu queria te dizer o seguinte, fica tranquilo, os primeiros 400 anos é que são difíceis. Quando você avalia a coisa sob perspectiva, o negócio muda, né, padre? Tem razão, né? Ele estava no velho mundo, com uma cultura absolutamente desenvolvida, e no tema das drogas, eu costumo dizer o seguinte para as nossas juventudes, né? Indígenas, quilombolas, pobres, ricas, enfim, todas essas divisões que me afetam tanto, essas divisões. Quem trouxe ele? Alguém tem que fazer esse papel, né? E o nosso papel como pessoas disciplinadas é desobedecer, claro. E aí ele me falou isso, e analisar sua perspectiva é muito legal. Eu estava em Israel visitando o Museu do Holocausto, eu estive na África do Sul visitando a África do Sul, o Museu do Apartheid, estive na Hungria visitando o Museu do Terror, tudo isso trazendo um conteúdo tão denso e difícil, uma musculatura humana tão difícil. Ao mesmo tempo eu estava na Irlanda do Norte e fui visitar o Muro da Paz, que divide os católicos dos protestantes. E a primeira coisa que eu perguntei é, como é que é mesmo o nome do muro? Porque se tem muro, desculpa, eu não consigo reconhecer a paz onde tem muro. Assim como tive em território palestino, que divide os territórios ocupados de Israel, o chamado Muro da Vergonha, eu falo... E a gente vai repetindo os estereótipos, os modelos que são impostos. Bom, os policiais não valem nada, nós somos corruptos, arbitrários, mal educados, truculentos. Os nossos jovens de comunidades também não valem muita coisa, nós nos encaramos como inimigos e vamos reproduzindo. Bom, eu preciso dizer para vocês que a sensação que muitos de nós policiais têm é que nós agimos na lógica dos capitães do mato. A gente continua correndo atrás dos meninos negros fiujões, sendo que agora nos nossos quilombos contemporâneos, que são as nossas favelas, nossas comunidades. Eu não sou capitão do mato. Eu me nego a essa função. A gente não pode continuar agindo dessa forma. Há tanta riqueza. E aí, nessa sociedade de inversão de valores, eu queria fazer uma deferência, uma referência especial aos nossos professores. Tem professores aí? Se levantem, por favor, professores. Professores, se levantem. Nessa sociedade de inversão de valores que a gente vive, eu sei quem são os meus heróis. E na lógica das músicas, os meus heróis, eles não morreram de overdose. Os meus heróis estão aqui, levantados nesse momento. Não são as armas que vão resolver os nossos problemas. Eu uso arma há 15 anos e posso garantir isso para vocês. Se as armas fossem resolver os nossos problemas, nós já teríamos resolvido no planeta. Nós não mataríamos tanto. Essa que é a verdade. Mas deve interessar para um grupo bem pequeno de pessoas a tal da indústria do medo. O papo de responsa, para encerrar, padre, como agir, ele nasce daquela minha segunda operação policial, de toda a intranquilidade que eu senti e da lógica de entender que o problema não está nas nossas juventudes. Ali está a solução. Mas quando a gente fala de redução da maioridade, quando a gente fala de criminalizar, né, as pobrezas ou os lugares mais periféricos, o que a gente está fazendo é perpetuar aquilo que já existe há muitos anos, que é justamente a corrente que nós todos precisamos romper juntos. Não é reduzindo a maioridade penal, trazendo mais armas para perto da gente, que nós vamos resolver esse tipo de problema, está longe disso. Nós só seremos capazes de resolver esse tipo de problema, e aí já foi dito isso, mas é bom, num país que a gente precisa reproduzir as obviedades, dizer que a gente só vai transformar o nosso país numa verdadeira nação se for através da educação. Mas a gente não tem esse caminho pavimentado.
a gente não conversa com o esporte no país ou no estado do legado olímpico. Onde foi que o esporte alcançou os nossos, de verdade? O acesso à cultura de qualidade. A gente não tem isso, não é verdade. E o Papo de Responsa, ele não é um programa de aproximação da polícia com a sociedade ou da sociedade com a polícia. É um programa de aproximação das pessoas com as pessoas. O que a gente faz todo dia dentro de sala de aula é relacionamento humano. É olhar um para o outro e ao invés de olhar a fotografia que é apresentada para a gente, uma escola terrível, um menino que não vale nada, que está perdido. Se eu fizer só a análise dessa fotografia, eu nem vou nessa escola. Eu preciso analisar o filme sob perspectiva. Eu preciso perceber por que aqueles meninos, meninas, fazem o que fazem da forma como fazem, porque deve haver. E aí sim eu vou na causa, porque agir corretamente é agir na causa e não nas consequências. Todas as vezes que as escolas falham... Acabou. Vou mostrar para eles. Todas as vezes que, infelizmente, as escolas perdem, todas as vezes que a igreja perde, todas as vezes que as famílias perdem, todas as vezes que o esporte perde, que a cultura perde, vem parar nas nossas delegacias. Vai parar no sistema de medida judicial do doutor Guilherme. E ele tem que sentenciar, porque ele é um cumpridor da lei. Por vezes com uma alma social muito desenvolvida, mas sem poder fazer grandes coisas. A gente precisa agir nas causas. E aí, para encerrar, fazer um pensamento sobre Hannah Arendt, que é uma grande pensadora, né, e ela estudava o Eichmann, que é um dos arquitetos do Holocausto. Ela dizia assim, o Eichmann, que foi um dos arquitetos do Holocausto, ele era normal. Ele não era esquizofrênico, maluco, ele não era sequer mau. Na verdade, muitos daqueles homens e mulheres estavam apenas cumprindo a lei. Era o que existia naquele momento no mundo do nazismo. E eles estavam seguindo o fluxo. O que Hannah dizia na análise dela sobre o Eichmann é que o problema é que existiam tantos quanto Eichmann, normais como ele, que faziam o que faziam simplesmente pelo cumprimento da lei ou do fluxo. A gente precisa se conformar. Não podemos mais aceitar a automatização das derrotas que a gente vem sofrendo o tempo todo. A gente precisa manter a nossa capacidade de se indignar acesa. Do contrário, a gente não vai conseguir. No mundo da educação, que é o mundo que eu habito há 15 anos, eu vejo a saída. De outra feita, não são as armas que vão resolver esses problemas. Obrigado, gente.